Oi, gente, boa noite. Para quem não nos conhece, eu vou me apresentar bem rapidinho, tá, Ju? Porque às vezes o pessoal não conhece, né? Eu sou Sim. Juliana Villar, fisioterapeuta, coordenadora da pós-graduação em fisioterapia aplicada à neuropediatria pela Fisiocursos e sou coordenadora e proprietária do Centro de Reabilitação Neurológica e Reabilitação Neurofuncional. Um prazer estar com vocês aqui hoje à noite. E agora pode falar, né, Ju? Eu sou a Juliana Golardins, eu também, né, sou coordenadora da pós em neuropediatria na Fisiocursos. Acompanho, estou aí trabalhando com a Ju há mais de 15 anos, né, Ju? Já Por deve estar aí? mais ou menos isso. Foi É, 2006, foi 2006 começou, então agora 14, isso. 14 anos. Oi, E Dani. sou professora também de graduação, mestrado, doutorado. Então a gente está aí nessa trajetória clínica e acadêmica. Isso mesmo. E aí, oi, Dani. E aí, gente, o pessoal tá entrando. Fico muito feliz que vocês estejam hoje pra gente. A Pri tá aí. Ai, Pri, tinha que ter três aqui. A Pri Lanzilota, que entrou agora. A gente estava até discutindo, né, Ju, se dava para fazer três, porque no Instagram tem essa limitação. E a gente queria muito, e a gente queria até muito falar sobre o que a gente vai discutir no curso, né? Mas depois a gente vai mais para frente. Mas que Isso. legal. Que legal, gente. Fico feliz aí. E a gente, como a Ju falou, a gente está numa trajetória já na fisioterapia neuropediátrica. Pri, você vai somando aí nos comentários, qualquer coisa a gente faz um esquema, né? Se dá para Isso, fazer uma troca, sem problema. isso E, mesmo. e aí a gente já está nessa trajetória na fisioterapia neuropediátrica e nós percebemos o quanto nesses 15 anos, né? Porque formadas estamos há mais de 14, nos conhecemos e trabalhamos juntos há 14, mas estamos formadas há um pouco mais do que isso. E a gente teve muitas mudanças na fisioterapia como um todo, né? Em todas as áreas da fisioterapia. Mas especificamente na nossa área, que eu acho que a gente tem um pouco mais de propriedade para falar, na neurofuncional e mais especificamente na neuropediatria, a gente teve também uma mudança muito expressiva. E essas mudanças interferiram positivamente nos desfechos, né, nos resultados dos nossos pacientes e, consequentemente, interferindo positivamente na qualidade de vida não só desses pacientes, mas todo o entorno deles, né? Então, acho que por esse motivo é tão interessante quando a gente pode discutir sobre essas mudanças de forma muito otimista, né, Ju? Eu acho que também temos isso, de poder ter uma visão mais otimista do cenário atual e vislumbrando ainda um futuro também de mudanças positivas na nossa área especificamente e muito também pela possibilidade de ver profissionais da fisioterapia, né, fisioterapeutas que saíram da graduação e agora estão estudando e trazendo uma evidência cada vez mais robusta da nossa atuação aí nesse meio. Eu acho que, na verdade, a gente está engatinhando, né? Se a gente pensar em relação à história da fisioterapia no Brasil, então nós estamos vivendo essa história, né? Há um tempinho. A gente tem visto grandes mudanças desde quando a gente se formou para hoje, né, na fisioterapia como um todo, na área da saúde como um todo, né, a gente vem de um modelo, né, um pouco que foi fundamental para o entendimento de várias condições, que era aquele modelo biomédico centrado na doença, a nossa formação ainda em muitos cursos da área da saúde, né, e mesmo em alguns anos da graduação em fisioterapia, são centradas na fisiopatologia, no conhecimento, né, da doença em si. E hoje a gente tem uma expansão desse olhar para o modelo biopsicossocial, né, muito mais amplo, de entender não só olhar para as estruturas e função de corpo, mas como é que isso tem um significado na vida do paciente, né? Então, olhar ali para as atividades e para a participação social, né? E na área da neuropédia a gente tem visto cada vez mais o crescimento desse olhar ampliado, a incorporação da CIF, né? Do modelo da classificação internacional de funcionalidade. Então, esse aprender a olhar mais amplo para o paciente, eu acho que é um processo que nós, na fisioterapia neuropediátrica, ainda estamos em construção.
né? Um documento ali norteador muito importante para todo mundo são as F-words, né? A publicação do Peter Rosenbaum, que para quem não conhece, né, são palavrinhas com a letra F em inglês, né? Que em português recebem o nome de minhas palavras favoritas, né? E tem um paralelo com a questão da CIF, então que a gente olha ali, né, para o indivíduo como um todo, então em estruturas e função de corpo, em atividades em participação, mas também em relação ao que pode ser barreira ou facilitador, né? Então a família, o ambiente, mais enriquecido ou não, dependente, né, diretamente do contexto socioeconômico e de aspectos emocionais, aspectos intrínsecos daquele indivíduo também. Então, como que tudo isso interfere sobre o nosso processo de reabilitação, né? Você lembra de todas as palavrinhas, Ju? Não sei se sou eu ou você que está caindo um pouquinho. O meu áudio, o seu não está saindo. O seu áudio não está saindo, Ju. Nada. Vocês estão ouvindo, gente? Coloquem aí, por favor. Vocês estão ouvindo a Ju? Eu não estou te ouvindo, Ju. Isso, voltou sim. Voltou. Acabou a bateria. Pronto, todo mundo está ouvindo. A gente tenta essas tecnologias e o que acontece? A gente não fica sem bateria. Aí nessa hora a gente fala assim, tem coisas que a tecnologia não nos ajuda. Quando a gente até fala, voltando aí, desculpa a ausência de áudio, de som, né? Quando a gente pensa na questão da CIF, acho que eles vieram em 2002, não foi isso que veio a CIF? A gente fez, eu me recordo que eu e a Carol Freire, acho que você estava junto, Ju. Eu fiz também. A gente fez o curso da CIF era muito distante pra gente aí. Mas se a gente for parar para pensar, 18 anos é pouco tempo. É pouco tempo de estruturação, de incorporação de um conceito que é muito mais voltado para a função. Sim, identifica-se a incapacidade, mas se olha muito para a função. E 18 anos é pouco. Né? Então, acho que isso vem se fundamentando e se construindo para que a gente possa utilizar em todas as áreas, e especificamente na neuropediatria, que a gente consiga entender a importância da função e trabalhar com essa visão da função. E aí a Pri traz aqui a questão das F-words, né? Então, a questão da fitness, que é a saúde, quantas coisas que a gente vai precisar olhar, né? Então, você quer repetir aí, Ju, as F-words? Fun, friends, family, function, fitness e future. Na verdade, é diversão, amigos, família, função, né? O fitness a gente tem traduzido como saúde física geral, né? E futuro, né? Olhar para o futuro, as nossas crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down, mielomeningocele, elas vão crescer, futuro, elas vão se tornar adultos, né? Eles estão vivendo cada vez melhor e cada vez mais tempo, né? E eu tava com uma paciente essa semana e ela tem 37 anos, ela tem paralisia cerebral, né? O diagnóstico dela é paralisia cerebral, do tipo de parética. E a gente estava discutindo um protocolo de neuromodulação, que é o que a gente pretende fazer com ela agora. E a gente estava batendo um papo sobre o protocolo, eu estava explicando que era neuromodulação, e ela fez, Juliana, eu ouvindo isso de você, me dá uma esperança, porque durante tanto tempo me falaram o seguinte, você não é mais criança, você não tem mais que fazer fisioterapia. O que você já ganhou, não ganha mais. E ela ouviu isso durante muitos anos. E para chegar com rótulo, né? Um rótulo. Para chegar com 37 anos e sentar comigo e eu falar assim, a gente tem a possibilidade de melhorar a sua marcha, a gente vai trabalhar com fortalecimento, a gente vai trabalhar com melhora de equilíbrio. Ela fala assim, mas eu consigo melhorar isso? Eu falei, consegue.
Porque todos podemos melhorar. E muitas vezes a gente entra em rótulos de que o paciente neurológico não melhora se passar dos 3 anos de idade. E isso é um absurdo, isso é um crime com uma família falar isso. Isso é muito sério, porque isso se incorpora, fica incorporado naquela família e ela não acredita mais que é possível que ela melhore. Sim. E os serviços, alguns serviços de saúde podem barrar a possibilidade, sim, de evolução. Por que a gente faz exercício físico? Eu tenho 37 anos também. Eu acho que eu faço? Uma resposta ótima que a gente pode dar para essas pessoas, né? E a gente discute muito também a alta em neuropediatria, ou a alta em neurologia, né? Em neurofuncional no geral, né? Você se dá alta da academia? A gente não se dá alta da academia, não é isso? A gente acha constantemente que precisamos manter uma atividade física para que a gente possa ter o nosso melhor desempenho. E como é que a gente pega e fala para um paciente que, porque ele teve uma lesão neurológica, esse paciente não tem mais possibilidade depois da infância? Vamos pensar ainda na infância. Isso é muito sério. Então, acho que quando a gente pensa em future, que é uma das palavras, né, da F-Words, a gente pensa que essa criança, o que a gente faz hoje, vai sim interferir no amanhã. E esse amanhã não está finito, não acabou de fazer a prática motora, e aí eu estou falando de prática motora, em qualquer etapa da sua vida. Mas o que eu faço hoje interfere sim no amanhã dessa criança. E por esse motivo eu preciso estruturar a minha conduta, o meu papel de profissional da saúde, para que eu possa atingir esses diferentes domínios da vida dessa criança. E que envolve a saúde dela, que é o fitness, e que envolve os amigos, que é o friends, que é a participação dessa criança. Ela está ali integrada na sociedade, fazendo parte, porque ela é parte. Ela é parte. Além disso, ela tem um papel, ela está dentro de uma família que tem papel central no seu processo de reabilitação, e acho que vale a pena a gente entrar também nessa discussão, né, Ju? Porque é o nosso papel integrar a família também, integrar não, a família faz parte, né? Estarmos cada vez mais juntos, e a gente entender que a nossa atuação vai sim abranger diferentes domínios, que não é só o motor, não é só especificamente a força muscular, a flexibilidade muscular. A função é o que importa. Mesmo que ela tenha que realizar a tarefa, que é o function, né? Mesmo que ela tenha que realizar a tarefa de uma forma ajustada para o que ela consegue fazer num tempo diferente, mas que ela consiga fazer, porque é esse o nosso papel. Então, acho que tem... Para ela, né, não importa como eu faço, mas me deixe fazer, né? Eu acho que isso é o mais importante. A Pri colocou aqui neuroplasticidade para a vida toda, né? Eu acho que esse é um outro dogma que as neurociências, né, mudaram muito. A gente tem aí a criação digamos, o nascimento da fisioterapia lá nos anos 50, né? E a instalação aqui no Brasil... principalmente com o surto de poliomielite, a gente está vendo um outro grande marco na história, né? Vivendo aí com o Covid, outro marco, eu acho, na história da fisioterapia, do crescimento. Mas a gente vem de um movimento ali de entendimento do cérebro, de desenvolvimento de novas tecnologias. A gente passou ali pela década de 90, que foi ali a década do cérebro, e que a gente entendeu que a gente tem cidade para a vida do lesão, enfim, isso foi mudando, e até o próprio conceito de neurogênese que mudou. A gente sabe que não termina a formação, né, de novos neurônios no começo da vida. A gente tem neurogênese em algumas áreas específicas do cérebro, como o próprio hipocampo, até em idosos. Então, isso também dá embasamento para a gente, né, a mudar esses paradigmas. Então, a gente vem de um modelo muito focado na doença para um modelo focado na função. E aí, a gente vem de um modelo, né, que a gente tem aí, né, hoje, terapia orientada à tarefa como base, né, ou seja, um corpo de conhecimento crescente dentro das teorias de controle motor, né, que vieram também se construindo ao longo do tempo. Como que o fisioterapeuta implementa isso na prática? Porque lá atrás
as técnicas eram feitas, né, de maneira muito passiva, sem contar muito os conceitos de aprendizagem motor, o envolvimento ativo desse indivíduo sobre a tarefa em si, como nós, como agentes externos, podemos manipular essas questões da tarefa, usar a questão do feedback aumentado, né? Enfim, cada um trazendo aí, potencializando, já que a neuroplasticidade é a organização frente a um estímulo, entender um pouco melhor da intensidade desse estímulo que vai ser ofertado, né? Eu acho que teve uma pergunta bem interessante para a gente começar. Eu acho que você travou para mim. Falar das tecnologias. Eu travei para você? Não, mas agora tá ótimo. Pode continua. Eu não vi a pergunta. Tem uma pergunta se nós acreditamos que as novas tecnologias podem sobressair a cinesioterapia convencional. E aí eu acho que é o gancho da gente falar um pouquinho das tecnologias. Eu acho que a gente pode discutir um pouco o que estávamos discutindo até, o que discutimos na vida, nós discutimos atualmente com frequência. Quem que perguntou? Eu queria muito que falasse oi, para eu saber quem fez essa pergunta. Nossa, passou. Peraí, Ju, que eu já acho o nome. Físio Juju Jung. Se for Juju, já é muito legal, né? Ju, né, parça. Eu acho que a gente discute um pouco em relação a diferentes abordagens e diferentes métodos que são criados constantemente. E nós temos, então, uma oferta muito grande de método A, método B, agora tem o método C, que é o que vai resolver o problema. Isso, para as mães e para as famílias, leva a uma esperança que esse método específico vai ser o que vai resolver os problemas. Eu acho que a gente, para Juju Jung, eu acho que a gente também observa muito mais atualmente a base do controle neural do movimento. E que a cinesioterapia ela vai estar envolvida nisso, em como o movimento é gerado e por quais mecanismos ele é controlado, por quais estruturas acontece esse controle. E a partir desse conhecimento básico, que é conceitual, dá para a gente estrutura para conseguir realizar o treino que a gente precisa com o paciente, sem necessariamente precisar de métodos A, B ou C. E eu falo, inclusive, dos conceitos clássicos. Eu acho que se a gente se apropria da fundamentação teórica em relação ao controle neural do movimento, a gente tem base para executar um ótimo tratamento. E eu vou mais além de você. Eu acho que eu vou complementar, Ju. Eu acho que não é só controle neural do movimento. E quando a gente fala de movimento, a gente fala de funcionalidade, a gente está falando de uma organização muito complexa. Então, o nosso sistema de movimento, ele não envolve só o sistema nervoso. Não. Ele envolve uma interação harmônica, adequada, eficiente, econômica, né? Entre o sistema nervoso central periférico, mas o nosso sistema músculo-esquelético, o nosso sistema tegumentar, cutâneo, os nossos receptores sensoriais, né? A nossa percepção interna, então a gente também tem esses receptores sensoriais internos, a nossa interocepção. Então, esse sistema de movimento ele é extremamente complexo, né? Ele envolve sistemas sensoriais, sistema musculoesquelético, sistema nervoso e tantos outros, né? Que tem que funcionar em harmonia para que o movimento aconteça. Então, nosso sistema de movimento. E então, acho que entender esses princípios de cinesioterapia, cinesiologia, de biomecânica. E considerando, a Ju falou, e eu acho que é bem legal, ela falou dos aspectos do indivíduo. Então, a gente tem um aspecto do indivíduo integrado, né? Então, a gente consegue entender o que é inerente àquele sujeito, mas a gente também consegue entender que para que aconteça o movimento, a gente vai precisar ter uma relação muito próxima em relação ao ambiente daquele sujeito e em relação às tarefas que são propostas. Porque senão... É bem comportamento motor, né? Porque senão a gente não vai conseguir ter motivação e ter desejo para o movimento. E o movimento, ele acontece, o movimento funcional ele acontece quando há necessidade de resolução de determinado problema. Se eu não tenho necessidade de resolução, não tem por que eu fazer.
Isso somos todos assim, a criança também. Aí a gente puxa para a neuropediatria. A criança também. Não adianta ficar especificamente com um treino, pode ser o melhor treino do mundo, se a melhor estrutura que você pensou de treino, se a criança não tiver nem um pouco a fim de fazer, se ela não tiver entrado na sua. Motivação. E a criança tem que entrar na sua. É o que eu falo, acho que tem a Camila, que é mãe de um pacientinho, tá aqui, a Cá. Eu falo, eu tô aqui conquistando ele, tá entrando na minha. Porque é assim que eu vou conseguir que ele realize a tarefa que eu preciso. Para que ele consiga realizar a função que eu preciso. E como a Pri falou, para qualquer técnica, para qualquer abordagem, para qualquer método A, B ou C, a gente vai ter que ter a motivação, a vontade, o desejo. Eu quero brincar com determinada tarefa. Então, para isso, eu vou escalar o mundo. E aí a criança vai e faz a tarefa que você precisa. Então, acho que tem também isso de integrar, e a gente precisa ter o pensamento do que a criança gosta de fazer, entender as preferências da criança, sentar com essa família e falar assim, o que ela gosta? Porque muitas vezes eu não vou saber. E quem vai me dar todas essas orientações vai ser a mãe. Uhum. E essa mãe vai estar muito perto de mim. Porque a terapia é centrada na família. E a família, ela é protagonista desse trabalho com a criança. Não é o fisioterapeuta, nós não somos protagonistas. Quem é o protagonista? A mãe é a ordenadora do cuidado, né, Ju? Nós somos um dos cuidadores, né? Sim, a mãe é a ordenadora desse cuidado, né? E aí a gente esquece um pouquinho desse papel. Quando eu falo do sistema de movimento, ainda faltou falar ainda do sistema cognitivo emocional. E o quanto esse sistema ele sofre influência da motivação e precisa necessita do envolvimento familiar. E aí o fisioterapeuta, principalmente em neuropediatria, ele tem que estar preparado para acolher, incluir a família nesse processo, num processo de empoderamento do conhecimento sobre o que o seu filho tem, sobre onde ele pode chegar e sobre o que vai ser feito, né? Usando até o que a gente tem hoje, né? O dimensionamento de metas através do método SMART, por exemplo, né? Ou do GAS, enfim, da Goal Attainment Scale, né? Que a gente trazer mais o SMART, acho que faz mais sentido para essa discussão. Porque acho que uma coisa que mudou na Físio, mas eu ainda ouço alguns alunos falando, né? Eu não vou para neuro porque demora muito para conseguir o resultado. Peraí, que resultado é esse que você espera? Qual é o objetivo que foi traçado? Será que não tem resultado? Não é um objetivo que foi traçado de uma maneira adequada para atingir um objetivo que seja específico, que seja alcançável, que seja mensurável, né? E será que, de fato, a criança que não respondeu ou foi o percurso nesse planejamento terapêutico e execução que não foi adequado, que não foi envolvente para aquela criança o suficiente ou não foi oferecido num volume adequado, né? E aí eu acho que a gente pode falar assim, a gente valoriza bastante essa questão da nossa fundamentação teórica, mas o quanto, eu acho que voltando ainda para a pergunta da Ju, né, lá atrás, o quanto essa questão das tecnologias aliadas à cinésio, a esse nosso olhar, eles vão potencializar os resultados dessa criança. Eles não vão de forma alguma substituir. Não. De forma alguma. É uma soma. São aditivos que vão trazendo melhores possibilidades. Por isso que temos avanços tecnológicos e nos apropriamos deles. Como exemplo, a gente pode dar, assim, acho que o melhor exemplo para essa soma, né, para essa sobreposição de técnicas dentro de um olhar adequado e muito bem planejado é o uso da neuromodulação não invasiva. Né? A técnica, para quem não conhece, a gente usa, então, é uma forma de estimulação transcraniana, são formas, né? Então, a gente tem, através do uso de corrente elétrica, a corrente contínua, né? Que a gente chama, é uma corrente de baixíssima intensidade, colocada, então, em 2 eletrodos sobre o crânio, ou né, um crânio e um extracorpóreo
encefálico, ou a própria TMS, que é a estimulação magnética transcraniana. A gente usa uma bobina ligada num capacitor de altíssima voltagem, né? Que então produz uma corrente elétrica de alta intensidade nesse capacitor. Esse capacitor passa para essa bobina, que nada mais é do que um monte de fio enrolado, por onde passa essa corrente e gera um campo eletromagnético que, quando colocado próximo à região do crânio, vai induzir alterações elétricas no cérebro do nosso paciente. Então, por que eu estou chamando a atenção para esse recurso? Porque esse é um recurso novo, né, dentro da área da neuropediatria, talvez não tão novo em outras áreas, mas na neuropediatria a gente ainda precisa de estudos mais robustos, né? Esses recursos, esses dois, já estão incorporados na prática clínica de muitos serviços, né, fisioterapêuticos e de reabilitação, que não são exclusivos do fisioterapeuta. Mas o que a gente vê quando a gente olha para os estudos em criança e quando a gente olha até para a nossa experiência, né, Ju? Que se a gente usar só esses... Vai lá, liga um eletrodo na cabeça da criança e deixa ela lá quietinha, o resultado ele não é tão interessante do que se eu oferecer um estímulo guiado, lá usando o Smart, né? Bem específico, atingível, e até a escolha da área cerebral que vai ser estimulada. Ela tem a escolha da área cerebral que vai ser estimulada, ela tem uma relação com a função que vai ser trabalhada. A gente consegue, então, potencializar o resultado da boa fisioterapia, né? Porque o nosso cérebro, com toda essa conversa de teoria de sistema dinâmico, que você falou, indivíduo, tarefa, ambiente, neuroplasticidade e tal, a gente entende que o nosso cérebro, ele é tão plástico que ele aprende coisa boa e coisa ruim. Então, se o estímulo associado ao uso da técnica é ruim, a gente prepara o ambiente cerebral para receber um estímulo que vai trazer uma plasticidade mal adaptativa. Ou seja, uma plasticidade negativa. Então, a importância desse estímulo aliado, né? Ser adequado, motivador, né? Para trazer essas mudanças estruturais e funcionais para esse sistema nervoso e para esse sistema de movimento, elas são essenciais. E aí a gente vê que o resultado ele se potencializa. Eu acho que você tem a mesma experiência com outros equipamentos, né, Ju? Eu acho que a gente realiza quando a gente pensa em utilização de gaiolas, que é um recurso. A gaiola nada mais é que um recurso muito bem bolado por uma polonesa que pensou, bom, vou fazer uma gaiola porque é muito pesado para eu conseguir subir paciente neurológico na minha mão. E é mesmo, é pesado, gente. A gente trabalha com neuro, é um custo. Não é? Então, ela pensou numa estrutura metálica. E a partir disso, quem realiza os exercícios naquele instrumento, naquela ferramenta, somos nós. Se eu vou fazer um exercício com o paciente todo desalinhado, ou um exercício que é inadequado para aquele paciente, um exercício, uma atividade. Né? Estou falando de cinesioterapia. O paciente não vai apresentar benefício nenhum, ele vai ter piora por um exercício mal feito. Por um exercício que não levou a melhora de força, se o teu objetivo for melhora de força, não levou a melhora de resistência, se o seu objetivo for esse, e se o paciente precisa disso. Ou não fez ali no estrutura e função de corpo, se ele não conseguiu executar a tarefa, você não dosou adequadamente, você treinou, e ele não consegue sentar e levantar, que era a sua meta inicial. Então, você não conseguiu se organizar. E a Pri escreveu aqui no chat uma coisa que foi interessante. Se o objetivo que você traçou, se foi seu ou se foi da família. Porque se você não sentou com essa família realmente para entender o que ela espera de você, do teu serviço, e você não passou para ela o que é possível alcançar pela sua expertise, você não vai conseguir ter o resultado esperado. Então vai ser frustrante para você, terapeuta, e possivelmente frustrante para a família, porque você não executou o que a família precisava, você nem sequer pensou nisso, você nem planejou. A família... Tem muita gente que nem ouve a família, né, Ju? Qual que é a sua meta? É andar.
Ah, tá bom, então isso não dá. Então eu Eu vou fazer a sempre, minha meta. Não, né? eu sempre quando eu recebo um paciente, que é uma coisa que eu faço todos os dias, né? E numa avaliação inicial, eu sempre pergunto como eu posso te ajudar? O que você espera de mim? O que você espera desse serviço? E eu escuto. Mas muitas vezes eu ouço famílias de pacientes que não estão no primeiro serviço falar assim: nossa, eu só peguei o papel do médico, vim aqui e a fisio já marcou. E a gente não pode fazer isso. E já começou a fazer o tratamento. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que ser muito cuidadoso com a avaliação, porque é a avaliação que vai te dar base, a avaliação e as reavaliações, ela que vai te dar base para o que você vai trabalhar com essa criança, porque você vai escutar o que a família espera. E você vai pensar em qual o treino que você vai propor, quais as atividades que você vai propor, utilizando quais recursos que você tem no seu serviço. Se você tem um serviço que tem possibilidades de recurso legal, se você está num serviço que não tem essas possibilidades, quais as outras possibilidades de recursos de baixo custo você talvez possa ter ali como estratégia. Então, eu acho que isso diferencia e isso é importante. A avaliação, ela é extremamente relevante porque ela vai te dar base para poder traçar os teus objetivos, considerando instrumentos específicos, considerando objetivos que sejam alcançáveis, considerando tarefas que sejam específicas de treino. Então, acho que isso dá para a gente bastante base. E eu acho que isso mudou muito na fisioterapia. Mudou, Ju, mas eu canso de falar isso em aula. Não existe receita de bolo, né? Ainda bem, né? Senão... Mas muita gente busca, não sabe? seríamos todos iguais, dá o né? protocolo, me dá o protocolo. Não existe, né? Então, assim, a avaliação bem feita, ela é o nosso guia. E ainda bem que não existe receita de bolo, porque nós somos humanos. E seres humanos são diferentes, complexos, né? Se a nossa intervenção virar receita de bolo, nós vamos ser substituídos por máquina. Então, se isso for possível em algum momento, nossa profissão não vai ser mais necessária. Mas eu não acho que esse seja o caminho da fisioterapia. Eu acho que o caminho da fisioterapia é justamente entender essa complexidade do ser humano e do movimento humano e respeitá-lo, né? Porque eu acho que a hora que a gente não ouve, né? Só pega o papel, como você falou, e eu acho que as mães sentem isso, né? Assim, eu falo com você, às vezes eu fico chateada de ouvir uma mãe falar: nossa, mas eu passei tanto, ninguém nunca falou isso. E às vezes a gente tá falando coisa mais simples, ou a gente tá simplesmente ouvindo, porque não é só deixar ela falar e tá. Não, é uma escuta qualificada, acolhedora e que valorize aquilo. Ok, se a mãe traz pra gente assim: olha, eu quero que meu filho ande, isso vai ser possível em um mês? Talvez não, né? Ou talvez não seja atingível dentro do tempo esperado. A gente precisa alinhar essas expectativas e colocar essa família próxima àquilo que é possível e atingível num curto prazo, para que ela então vá participando desse processo. E né? a família vai ficar segura. É incrível como a gente consegue acolher e fazer uma família entender o processo, estar segura com o teu trabalho e saber que ela faz parte. Que ela não fica na sala de espera sem saber o que está acontecendo com o filho dela dentro. Porque eu fico pensando, eu como mãe, se eu deixo, por exemplo, se tem alguma situação, meu filho vai no dentista, uma coisa simples, e meu filho tem que entrar sozinho, e se ele chorar, será que ele sentiu dor? Numa coisa simples, no dentista. Então, eu sempre me coloco no papel da mãe quando a gente deixa ela na sala de espera, traz a criança e não deixa ela saber nem o que está acontecendo. Não é que não deixa, não se preocupa em fazer com que ela saiba o que está acontecendo. Frequentemente, a mãe está comigo. Né? Normalmente, no meu espaço, a mãe está comigo. Eu gosto dessa participação, para mim é interessante. Algumas situações isso não é possível. Justamente até pela questão de autonomia da criança, de independência. Então, a mãe pode ter que ficar fora do consultor, do espaço terapêutico. Mas ela sabe o que está se passando ali. Ela sabe cada passo que está sendo trabalhado. Ela sabe cada objetivo que está sendo treinado, que está sendo trabalhado para ser com um treino específico. Então, ela está segura. E isso é importante, que os nossos pacientes
e os pais deles e a família deles esteja dentro do processo. Faça parte. Eu falava muito isso quando eu trabalhava no NASF, Ju, porque eu acho que o nosso papel de fisioterapeuta, de profissional da saúde, ele é, em parte, um papel de educador. Então, a gente precisa trazer a palavrinha empoderamento para as famílias. Empoderamento através de conhecimento. O que eu falava muito quando eu trabalhava no NASF é que o sucesso de um tratamento, ele é 80-20. 80-20 porque 20% é o que nós tecnicamente podemos oferecer com 1 hora de sessão diária. E olha que eu estou falando de famílias que têm um poder aquisitivo para ir todos os dias à fisioterapia. E as outras 23 horas do dia, quem fica com aquela criança, né? E os dias que ela não vai para fisioterapia, né? Então, 80% é o que a família e a criança faz com aquela informação que você oferece para ela. E como você oferece essa informação e a riqueza dessa informação. Eu já ouvi muita gente, muito profissional, falar assim: você perdeu tempo explicando o que tinha? Você perdeu tempo falando com a mãe? Não, eu não perdi tempo, eu ganhei tempo. Porque às vezes uma conversa de 10, 15 minutos, meia hora, e que seja a sessão inteira, vale muito mais do que um alongamento de 15 segundos, que olha lá que a gente nem não faz alongamento de 15 segundos, não fazemos. Mas tem muita gente que opta, né? Eu nem de 30 é efetivo, a gente já sabe disso, aí eu vou ficar perdendo tempo fazendo alongamento. Não é? Não é? Eu acho que... Eu tenho muita sorte, que como eu sou mais esquentadinha, mais briguenta, nenhum aluno fala pra mim, nenhum terapeuta fala: você perdeu tempo falando, porque a pessoa já fala assim: não vou nem falar isso pra Juliana Bilhar, que não vai dar certo. Acho que a pessoa desiste na hora, né? Porque já fico virada no giraia. Mas eu acho que a gente precisa entender esse papel importante da família e trazer mesmo. E eu acho que a ideia que a gente pensa num fisioterapeuta atualizado é num fisioterapeuta que consegue trazer essa base, esse valor. Que é um valor isso. Né? Quando a gente fala assim: fisioterapia neuropediátrica, por que se atualizar? E aí a gente aqui, eu e a Ju, a gente está falando novamente, que talvez seja um assunto que sempre... Acho que talvez seja algo que incomode tanto nós duas, que a gente discute muito isso, inclusive nas nossas conversas diárias. Né, que a gente fala todos os dias. Dessa importância de trazer e de fazer parte, de ter um pouco mais de empatia. Acho que é a questão da empatia. Isso em qualquer área, em qualquer profissão e na nossa também. Né? E aí, quando eu vou puxar agora um pouquinho, de uma forma um pouco mais técnica, tá, Ju? Porque a gente acaba indo um pouquinho e vai. Né? Quando a gente traz um tema de fisioterapia neuropediátrica, por que se atualizar? Acho que fica uma pulga atrás da orelha de quem fez uma formação, saiu da graduação e fala: mas espera aí, eu saí da graduação. Eu preciso me atualizar? Ou um profissional que já está há bastante tempo no mercado, tem até experiência na área, ou busca mudar de área. A gente tem tido bastante aluno, né, Ju, que tem tido essa mudança, né, de área. Bastante aluno mesmo. Eu acho que nem é transição, Ju. A gente tem vivido um momento também na Físio que é uma valorização da integralização dos conhecimentos. Então, nós somos da Neuro, mas a gente sabe a importância das questões respiratórias nessa população. A gente tem visto e entendido cada vez mais o quanto a gente tem que entender do processo de envelhecimento dessas populações, porque eles não têm alta da Neuroped, porque lá na Neuroadulto não tem quem acolha. Então, eles são nossas eternas crianças. Que loucura, né, gente? Vocês ouviram isso que a Juliana falou? Que uma criança não tem alta da Neuroped com 16 anos, com 18 anos, porque ela não tem acolhimento em determinados setores de neuro. No meu setor de neuroadulto tem, tá? Não estou falando mas do seu setor, mas é uma realidade. Eu estou falando da minha paciente que chegou para mim e falou assim: eu tive alta de determinado serviço, porque eles falaram já conseguiu o que tinha que conseguir. Ela era criança. Ela era criança, gente. Ela não estava na idade escolar. Ela teve alta, acabou. Era um serviço de referência, mas tinha uma fila de espera gigante, olha.
procura universidades para fazer estágio. Eu acho muito complicado isso. Acho isso muito complicado. Eu não estou dizendo que o fisioterapeuta tem que monopolizar tudo, não. Eu acho que a gente precisa fazer esse processo de integralização também com outras áreas, porque a gente falou lá, um dos Fs é saúde, né? Saúde física. E a gente pode muito bem caminhar para um personal para manter esse nível de atividade física que foi construído. A gente pode mudar a forma de assistência fisioterapêutica. Então, a gente pode fazer consultas mensais e um monitoramento. E outra coisa, faça uma preparação. Quando você traz esse dado, a gente pode sim ter uma equipe em que haja que tenha outros profissionais, que pode ser o profissional de educação física, pode ser um outro profissional da área da saúde, mas o fisioterapeuta também pode acompanhar. Porque a gente trabalha em promoção de saúde também. Sim. A gente não pode esquecer isso. A gente não trabalha só com o paciente que está numa condição de necessidade de reabilitação. O paciente está habilitado, mas ele precisa manter e melhorar a sua performance. Nós fazemos isso também. A gente não precisa falar, não, agora eu vou ter que dar alta e vou ter que passar, por exemplo, para um profissional de educação física, porque agora comigo já passou. Não. Se você tem possibilidade de trabalhar com esse paciente sabendo que a tua atividade, né, as tuas atribuições vão favorecê-lo na manutenção e na promoção de saúde, continue com o seu paciente. O paciente não pediu para você alta e você sabe que ele vai melhorar? Ou que ele vai manter? Ai, não, eu vou ter que dar alta porque já passou o tempo dele comigo. Não, pera lá. Você consegue entender se você pode dar alta, mas você sabe que esse paciente não pode estar solto. Porque o problema que a gente tem é de alta para pacientes e depois esses pacientes ficam hipoativos e perdem motoramente o que vocês conquistaram juntos, porque não foi você fisioterapeuta, você não conquistou nada, quem conquistou foi o paciente. Né? A gente não conquista, isso aí é nosso ego que quer ficar lá em cima. Quem conquistou foi o paciente. Só que esse paciente não tem autonomia de continuar fazendo esse treino, que é o que acontece, por exemplo, com síndrome de Down. Tem um estudo bem claro que fala sobre isso. Que os pacientes com síndrome de Down, eles mantêm o desenvolvimento motor tem atraso, mas que eles conseguem adquirir as habilidades. Aí chega na adolescência, eles têm a alta dos serviços de reabilitação, antes de chegar na adolescência, e aí eles ficam em casa sentados. Sim. E aí eles têm uma perda importante do que foi treinado com eles de habilidades motoras, mas inclusive de habilidades cognitivas. Que o exercício físico é um protetor, ele é um neuroprotetor. Então eu pego e vou numa linha, não tenho que dar alta porque passou meu tempo, porque o paciente está andando, essa ideia maluca, e aí o paciente fica hipoativo sentado no sofá e você nem sequer empoderou aquela família. Sim. Ô, Ju, eu acho que tem que fazer só uma ponderação. Eu entendo a lógica de muitos serviços, principalmente públicos de saúde, que tem que garantir, né? Um dos nossos princípios do SUS lá é a universalidade. Então, é muito difícil para o sistema manter a mesma pessoa a vida toda. Porque se a gente fosse pensar só no quesito atividade física, aquela pergunta, eu acho que mostra para todo mundo, a pergunta que eu te fiz, né? Alguém se dá alta da academia? Eu acho que isso coloca bem claro para todo mundo a necessidade dessa prática, né? Ao longo da vida e que diante de uma condição crônica de saúde, mais ainda, né? Mas eu também entendo a necessidade dos serviços no giro dos pacientes para que a fila de espera também rode. Então, só fazer uma ponderação. Mas a gente não vai entrar em discussão. Eu só acho que a gente tem que pontuar que esse problema existe e ele é real e ele acontece justamente por causa da forma de organização do serviço. Porque aí você pode partir de uma atividade ou de um projeto que é individualizado e depois você consegue trabalhar com esse paciente em outros formatos, mas que esse paciente continue ativo, com um fisioterapeuta ou com outro profissional. Mas é importante falar que o fisioterapeuta não trabalha só da parte de
cuidado quando há a doença ou a presença Não, da disfunção, né? A gente entra exatamente. antes disso. E aí, voltando para a pergunta, Ô, Goulart. Ju, a gente tem pouquíssimo tempo. Eu não sei se você já viu aí o relógio. Só quero Mas é que eu... chamar a atenção um pouquinho pro comentário da Pri, que eu acho que vale a pena a gente comentar isso. A Pri colocou lá que muitas famílias falam não dá para comprar daquele andador de 12 mil, né? E às vezes não dá. Então, assim, a gente falou do TMS, que é o TMS, o TDCS. O TDCS já é hoje bem mais barato do que já foi, né? O TMS ainda é um recurso caro. Mas São tecnologias, né? São tecnologias, mas eu acho que a gente tem que pensar em mais outras caras. também, né? O próprio investimento no equipamento e na formação de gaiolas, no equipamento de uma fixação no teto, né? Para suspensão parcial de peso e uma esteira adaptada, porque não é qualquer esteira, né? Não é qualquer esteira que a gente coloca o paciente para fazer o treinamento locomotor, que tem a velocidade necessária, né? Assim, as menores velocidades ali, né? Se a gente pega uma esteira convencional, ela vai andar no mínimo a 1,2 de velocidade, às vezes não é a esteira convencional é 1.0, pelo menos a que eu tenho. Eu tenho uma também adaptada que começa a 0.1, é outra realidade. É outra realidade. Então, assim, o investimento em equipamentos, a gente às vezes pensa, nossa, eu preciso me atualizar para entender de recurso. E eu tenho que ter coisa cara. Não, né? A gente tem propostas resolutivas, tanto de alto custo, né? E alta complexidade, quanto alta complexidade com baixo custo, né? Então, a gente consegue ser resolutivo de diversas maneiras, né? E se a gente tem Eu ouço, tá. eu ouço com frequência de alunos mesmo. Ju, mas para eu ter, até de profissionais, assim, que já estão há bastante tempo. Ju, para eu ter uma gaiola, eu tenho que ter feito o curso do Tera, do Pédia. Eu falo, não, você não precisa. Você pode ter a gaiola e não é tão caro quanto se imagina, sem necessariamente ter feito esses métodos. E tudo bem. E você consegue proporcionar um bom trabalho, fazer um bom trabalho utilizando essa ferramenta. E não necessariamente você tem que casar a utilização dessa ferramenta com, bom, eu tenho um protocolo de TheraSuite para fazer, que aí é um custo mais alto para o paciente. Então, eu utilizo na minha vida prática, dia a dia, eu utilizo a gaiola. Utilizo ela para protocolos ou protocolos específicos ou, que é o que eu mais faço no dia a dia, para cinesioterapia do meu paciente. Para os exercícios que eu proponho para o meu paciente. Para te dar mais mão, né? Menina, eu consigo ter 2 mãos, o paciente está presinho, não estou com hérnia de disco, isso é muito importante, alivia a minha dor lombar, né, porque a gente acaba se sobrecarregando quando a gente está com um paciente, né, da área da neuropediatria. Ah, mas é só bebê? Não, né, gente? A gente trabalha com neuroped, sabe que não é só bebê, a gente trabalha com as nossas crianças que estão, né, em idade escolar, trabalhamos com adolescentes, então é muito bom quando a gente consegue ter recursos e não necessariamente para isso você precisa fazer um método específico. Que sim, existe, é importante, é legal, acho muito interessante, acho que precisa de mais estudos também, mas acho muito interessante. Mas a gente tem recursos que não são tão caros, não é uma tecnologia tão cara e que você consegue realizar no teu espaço terapêutico, na clínica que você trabalha. Eu converso com muitos colegas que falam assim, olha, eu consegui encontrar um serralheiro que fez uma fixação bem legal no meu teto e eu consegui agora com esse recurso potencializar o treino que eu faço com o meu paciente. Poxa, que legal! Você não precisou fazer nenhum treino, nenhum método específico. Às vezes alguns alunos falam, Ju, precisa fazer o Bobat, por exemplo, para trabalhar com o paciente? Poxa, legal se você fez o Bobat, mas você tem base do que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo? Você estudou? Estudei. Poxa, que bom, é isso que importa. Você vai pensar no teu paciente, você vai pensar na disfunção, você vai pensar na função do paciente. Você não vai pensar só na incapacidade, você vai pensar na função do paciente e como você vai agregar para que haja realmente uma melhora, né, do que você propôs para esse paciente, do que a família espera, do que a família inicialmente propôs e que você conseguiu adaptar nessa proposta da família. Sim, eu acho que a gente pode comentar um pouquinho também, Ju, de outra mudança que a gente vê aí na prática da fisioneuropediátrica.
sei se vocês estão ouvindo a gritaria aqui. Meus meninos estão presos. Tá Eu tenho uma gaiola em casa agitado. e prendo os meninos. Brincadeira. Brincando. Eu não prendo os meninos na gaiola, tô brincando. Não, ele tá solto lá no resto da casa. E tá brincando de pega-pega na gritaria, mas tudo bem. A gente tem uma mudança na abordagem que direta. Não tô falando de teoria agora, não. Essa mudança nas teorias, na verdade, fez com que a gente mudasse um pouco a nossa prática clínica, né? Então a gente sai de abordagens muito passivas do ponto de vista do paciente, ou seja, que ele é o receptor daquelas técnicas, né? Então ele recebe. Então o fisioterapeuta ali muito braçal, fazendo pelo paciente, né? E hoje a gente tem um crescimento muito grande de práticas clínicas, né? Em que o paciente ele é o agente ativo desse processo. Né? Não só na escolha, que aí a gente tem muito essa coisa de seguir um pouco da liderança da criança, da motivação e tudo, mas de fato na execução do movimento, e aí a gente tem, né, terapias mais ativas e que a gente vai então se apropriando de mais conceitos de prescrição de exercício, para que a gente entenda, né, o que é dose, o que é volume, o que é intensidade, que muitas vezes a gente mistura muito, e aí entender E não são a mesma coisa. Não, nada disso. Não são a mesma coisa. Né? E aí, acho que você quer falar um pouquinho do treinamento, por exemplo, locomotor, que eu acho que ele entra nessa linha totalmente ativa. Eu acho que travou para mim de novo. Eu espero que não seja eu quem esteja travando. Espero que seja você. Eu acho que a gente, seguindo esse gancho da Ju, a gente passou de uma fase mesmo de um paciente, ainda mais na neuropediatria, que não ficava sequer de pé. Né? Então, o ortostatismo era muito pobremente feito. A tendência era fazer muito alongamento passivo. Eu não estou questionando o alongamento passivo, mas eu acho que a gente pode pensar em diferentes... Outra discussão. A gente pode pensar em utilizá-lo ou não, mas não utilizá-lo como regra, porque era anteriormente uma regra. Você fez o alongamento do paciente? Muitas vezes a gente recebe até ainda a prescrição para a realização de fisioterapia e o médico falou, olha, precisa fazer alongamento. Isquios tibiais. Eu falo assim, meu Deus. Aí eu falo, não vou fazer alongamento, mas aí quando eu explico, o pai fica seguro e corre tudo bem. Né? Então a gente saiu de uma fase muito utilizando o tablado, né? Então a gente estava na maca ou tablado, e aí a gente deixa agora o nosso paciente numa postura muito mais ereta, onde ele realiza o ortostatismo e é um ortostatismo ativo, né? Então a gente busca esse ortostatismo ativo quando possível, mas para ele ter essa percepção e para que ele possa realizar as estratégias necessárias para se manter de pé. E a partir disso, a gente já começa com treino de passos, e eu já começo com treino de passos com o paciente, inclusive na esteira, com ele muito pequeno. Então, eu estava conversando com a Ju antes de começar a live, eu falei, Ju, eu estava com um bebê de 14 meses hoje na esteira. Por quê? Porque ele não anda, ele não tem a marcha ainda independente, mas ele precisa ter essa experiência. Mas ele já tem idade para ser... Ele tem idade para isso. Né? Então, óbvio que esse paciente, esse bebê, ele também não engatinha, esse meu bebê, mas ele arrasta muito bem. Mas ele não engatinha. Eu realizo com ele o 4 apoios, eu realizo a experiência do gato, do engatinhar, realizo. Mas não é a forma de locomoção que ele vai utilizar. A forma de locomoção que eu vou treinar com essa criança é a marcha. Ele vai sim ficar de gato, ele precisa de força de tronco, ele precisa de estabilização de cintura escapular, de cintura pélvica, ele precisa de dissociação. Óbvio que ele precisa. Não questiono os objetivos do gato, mas não vai ser a forma de locomoção treinada. A forma de locomoção treinada vai ser a marcha, porque andamos com as pernas, não andamos engatinhando, não é? Não andamos. Então, às vezes a gente ouve falar, não, agora primeiro a gente vai ter o gato. Depois que a gente tiver o gato, a gente vai colocar de pé. Pera lá, a criança não tem mais 10 meses. Eu vou forçar, vou estimular um engatinhar em torno dos seus 9, 10 meses, 11 meses, mas a partir dos 12 meses a criança vai ficar andando. Então, acho que a gente vem, sim, num perfil muito mais ativo, treino de marcha na esteira,
suspenso, no solo suspenso, sem suspensão, utilizando equipamentos, utilizando andadores. Qual é o recurso que a gente vai utilizar? Andador anterior, andador posterior. A gente tem condição mesmo de ter um andador de 12 mil? Não, não tem. Qual que é a outra possibilidade? A gente precisa que esse paciente se locomova. Ah, mas Ju, ele é um nível 5 da GMFCS, um PC nível 5. Ele vai ter a experiência da marcha. Eu só não vou fazer a marcha se for contraindicada. Se eu tiver uma luxação e que não é possível que eu consiga realizar um treino seguro, aí eu não vou fazer. Aí eu vou ser responsável, né? Porque eu sou responsável pelo meu paciente. Mas em todas as possibilidades que não há contraindicação, esse paciente vai ter experiência da marcha. Porque isso é importante no desenvolvimento dele. Ju, nós temos 2 minutos, a gente tem que falar do cupom. Vamos lá. Eu tava Fala você que sabe disso também. Não, então a gente falou, né, que ia ter uma ação promocional aí para quem está interessado no nosso curso de atualização em intervenção em neuropediatria, que vai acontecer em janeiro, né? Uma semana aí, um curso que vai ter uma grande carga horária prática. A gente vai falar de intervenção precoce, de neuromodulação, de treinamento locomotor, de gaiola e de recursos de baixo custo. Vai ser lá na Neurologic. A gente tem um código promocional para quem participou da live, com 20% de desconto. Para quem perdeu Black Friday, 20% de desconto. O código é Neuroped. Quando vocês entrarem lá no site da Fisiocursos para adquirir, o código é Neuroped, tá bom? Neuroped, isso, Neuroped. Tem 20% de desconto, gente, tá? Agora só tá acabando a live, então eu quero agradecer, mas é só para falar. A gente vai trabalhar nós vamos ficar juntos 50 horas. Vai ficar das 8 às 18, de segunda a sexta. A Carol vai estar também, a Pri vai estar, a Pri é docente. A gente vai ter imersão em neuropediatria. A gente só vai falar de neuropediatria. Então, quem curte neuropediatria, vem fazer o curso com a gente. Porque vai ser uma oportunidade de discutir a área que vocês ou atuam ou buscam atuar. Então, vai ser um prazer se vocês conseguirem fazer um esforço. Dá para dividir em algumas vezes aí, o Alberto que sabe disso, mas dá para fazer uns esquemas para vocês poderem realizar o curso com a gente. Mensagem no Zap lá, que o pessoal da Fisiocursos Eles são bons para essas coisas. Exatamente, tá? E agradecer né? quem tá aí na live hoje, né, Ju? A gente também tem que lembrar que não estamos aqui só para vender o curso, a gente está para disseminar mesmo informação em neuropediatria. Investir em conhecimento é investir em si mesmo, em desenvolvimento pessoal, em atualização, né? É uma coisa que é extremamente necessária. Muitas coisas que a gente pratica hoje não eram coisas que a gente praticava 10 anos atrás, ou que a gente ainda bem, né? Aprendeu. Então, esse caminho ele é constante, né? Eu fico muito feliz quando você fala o que fazemos hoje é diferente do que fazíamos há 10 anos. Isso mostra o quanto a gente está mais maduro. E eu acredito que daqui 15 anos a gente vai falar assim, nossa, como nós mudamos. E, consequentemente, com essas mudanças, quem melhora são... Oi, Lu! Quem melhora são os nossos pacientes. O foco é sempre o paciente e a família. O nosso objetivo como profissional é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Fomos formados para isso. Então, o nosso papel central é esse. Então, espero que daqui 15 anos a gente tenha novamente uma live, aí vai ser diferente, né? Com outros equipamentos. E a gente vai estar ali falando que, caramba, como mudamos. E como os nossos pacientes estão mais independentes, com melhor qualidade de vida, com melhor expectativa de vida. Porque o nosso papel interfere na expectativa de vida dessas pessoas, que são nossos pacientes, que são os nossos amores e os amores de alguém. Então, eu sou bastante emocionada quando eu falo dos meus pacientes, porque tem muita coisa envolvida, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, agradeço a vocês que estão aqui. E se não for nesse curso, que seja em outro. Se não for em um curso, que seja buscando conhecimento. Eu espero que vocês possam sempre se atualizar. E eu também espero sempre me atualizar para poder proporcionar o melhor para aqueles que confiam no meu trabalho. Acho que vai cair daqui um minutinho, mas obrigada. Aqui não tá, mas acho que dá para.
Já demos... Agora eu não sei, gente. Não caiu, já passamos de 1 hora. Mas acho que a gente pode dar tchau. Tchau, gente. Curtam. Ó, meu perfil é @jubilhar. Tá bom? Pra O quem meu não... é @jugoulardins. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, Ju. tchau. Obrigada, Ju. Tchau, Ju. Beijo.